Tá querendo rir das presepadas da esquerda? Então você tá no lugar certo. Deixa o like, ativa o sininho e se prepara. Bora pro vídeo! Queria falar sobre isso, queria falar sobre os desafios que a gente tem no país, sobre os enfrentamentos, mas infelizmente eu não posso me fazer de maluca diante dos últimos acontecimentos que têm ganhado repercussão de maneira muito rápida, desonesta nas redes sociais, na imprensa e etc, né? É preciso informar vocês sobre o que está acontecendo e que nós estamos acompanhando todos esses movimentos como uma onda orquestrada de ataque, de violência, de tentativa de desmoralização da minha imagem, do meu trabalho, da esquerda no país. Nós estamos à vésperas das eleições e eles querem destruir o governo Lula, eles querem destruir os mandatos de esquerda, eles querem voltar com a ascensão da extrema-direita de volta e são capazes de contar, produzir, conversar, falar qualquer tipo de história para destruir a imagem de uma deputada que sempre esteve e lutou do lado certo da história, ao lado dos trabalhadores, da comunidade LGBT, das mulheres, enfim. Eu não preciso ficar aqui explicando sobre o meu trabalho, eu não preciso ficar aqui contando sobre o que eu faço. Vocês me acompanham desde quando eu era vereadora, a minha entrega tá todo dia colocada, eu tô sempre atenta, eu tô sempre fazendo, eu sou uma das deputadas mais combativas desse país e talvez por isso eu tenha incomodado tanto. Quero começar pelo fato da matéria que diz que eu tenho 2 maquiadores contratados pelo meu gabinete, o que eu acho que todo deputado, toda figura pública, ela é passível de ser questionada. Eu não vejo nenhum problema em nenhum jornalista, nunca, em momento nenhum, perguntar sobre as minhas contratações, sobre o meu gabinete, sobre como eu uso a verba do gabinete. Aquele dinheiro não é meu, é um dinheiro público que deve ser bem administrado. Agora, tem uma maneira correta de se fazer isso. Não se pode usar o tweet de uma pessoa X na internet e a partir dele, sem nenhuma prova, alegar, acusar uma parlamentar de estar fazendo algo que não há como se comprovar. Isso daqui eu tenho 2 assessores dá uma cadeia. que me acompanham, 2 assessores que prestam trabalho de interlocução com o movimento social, de ajudar na agenda, de acompanhar as comissões, estão sempre no plenário, inclusive no caso da Indy, que é de Brasília, Ronaldo fica cuidando das questões aqui mais de São Paulo, como muitos outros meus assessores que ficam aqui na capital, ficam nos interiores do país e a Indy está lá. Tem uma moça no plenário que sempre brinca com ela, falando: "Ei, deputada, olha como ela é bonita, ei, deputada, não sei o que", tá sempre presente na Comissão de Direitos Humanos, ajudando a elaborar e tem como profissão, tem como trabalho de vez em nunca, de vez em quando, nos finais de semana na vida dela, também trabalhar com maquiagem. Então assim, eu não quero que fique uma dúvida sobre que tenho 2 assessores que prestam serviços importantes, são meus amigos, primeiro, fazem parte da minha comunidade, eu os conheci antes do meu cargo de deputada e os trouxe para ajudar na luta diária, na construção das mais diversas pautas. Inclusive o Ronaldo é formado em arquitetura e urbanismo e trata junto do mandato de uma série de temas relacionados às questões da cidade, aos temas urbanos, enfim, nós temos um mandato que entrega trabalho todos os dias. Nós temos uma prestação de conta que pode ser feita de maneira tranquila. Nós não temos por que esconder as mãos. Agora, questionar é uma coisa, acusar, atacar, perseguir é outra. E aí hoje fica-se comprovado que nós estamos falando de uma perseguição. Porque no primeiro momento, questionar as 2 contratações do meu mandato, 10, joia, podem questionar. Eu sou uma deputada e posso ser questionada, posso ser investigada, posso ser fiscalizada, devo ser. Eu não sou melhor do que ninguém, né? Assim como muitos outros políticos de direita mereciam também ser investigados porque vivem fazendo crimes bárbaros, etc. Questionar um parlamentar, cheque. Tranquilo, até aí tudo bem. Agora, você pegar uma cirurgia de saúde, uma cirurgia de orientação médica para a necessidade de uma correção de um quadro clínico com prontuários médicos, e eu coloco tudo isso aqui para vocês, tá aí no meu perfil, publiquei lá no Twitter também, o pedido médico, eu publiquei as notas fiscais que mostram que foram 2 coisas separadas, eu publiquei os comprovantes de pagamento, né, aqueles comprovantes que saem, eu mandei tudo isso ao jornalista e mesmo assim
hoje, saiu uma matéria questionando o reembolso que a Câmara fez da minha cirurgia de sinusite. Vocês que me acompanham aqui viram que nos últimos 2 anos eu precisei me afastar do trabalho inúmeras vezes. Fui internada inúmeras vezes. Eu tinha um quadro de sinusite crônica bacteriana de repetição que era gravíssimo. Eu fiz ciclos de antibióticos comprovado. Eu não tô contando nada que eu não possa provar. De 21 dias internada no hospital, fui parar no hospital, prolonguei mais dias com corticoide. A minha médica me disse que eu já não tinha mais como não operar. E aí, com orientação médica, com acompanhamento médico, todos os prontuários, todas as notas fiscais, todos os pagamentos podem ser apresentados a qualquer momento. Inclusive, eu já apresentei. Inclusive, eu não tenho nada a esconder. Se quiserem que eu abra as minhas contas bancárias, eu abro toda e qualquer conta bancária minha. Se quiser que eu prove cada vez que eu fiquei doente, eu tenho tudo documentado pelo prontuário médico da minha médica. E mesmo assim, o jornal teve a coragem de ir lá e questionar isso, tratando como se eu tivesse pago a minha cirurgia de rinoplastia, que sim, foi realizada no mesmo dia, com outra equipe médica, com outra nota fiscal, paga com dinheiro do meu bolso e tudo isso comprovado. Agora, a última é um tweet que está sendo recompartilhado, questionando inclusive a minha segurança, colocando em xeque a minha segurança, a necessidade dela e a legalidade dela. 2 pontos que na minha cabeça jamais poderiam ser questionados. Primeiro, que eu preciso de segurança. Vocês sabem a quantidade de ameaças de morte que eu recebo desde quando me tornei vereadora, inclusive com uma tentativa de invasão ao meu gabinete na Câmara de Vereadores, que até agora não houve uma resposta sobre isso. A quantidade de ameaças de morte, ameaças a mim, a minha família, dados expostos. E de repente, esses mesmos que estão patrocinando um ataque que eu não, assim, dizer que eu não sei o que é, também eu sei. Mas assim, eu não entendi a velocidade com que isso aconteceu, né? De repente eu me tornar o espantalho da caricatice, da desonestidade, da mentira, que tenho algo a esconder. E eu sempre tive papo reto, sempre fui cara limpa, eu não tenho de quem correr, eu não tenho por que me esconder. Estão dizendo que eu estava em Paris. Eu quero contar de uma vez por toda essa história. Eu fui para a Europa como deputada federal, autorizada pelo deputado Hugo Motta, presidente da Câmara dos Deputados, a partir de um documento que eu apresentei a ele do Parlamento Europeu. Eu fui a Portugal como deputada federal representando o Brasil e o Parlamento brasileiro, licenciada de maneira legítima, legal, pela Câmara dos Deputados, assinado pelo presidente Hugo Motta. Não foi paga nenhuma passagem com dinheiro da Câmara e eu não fui a férias e nem a passeio. Eu fui a trabalho. Aproveitei a oportunidade para, com o meu dinheiro, com as minhas coisas, ir até o show da Beyoncé, que todos vocês sabem, sou fã, adoro artista, adoro a empresária, represento e realizei um sonho pessoal do qual me orgulho muito de ter estado lá de maneira honesta, num domingo. Mesmo, hein, mas era domingo da parada LGBT. Eu já não poderia estar aqui no domingo da parada LGBT, porque as minhas atividades em Portugal eram até sábado. Eu tinha encontros com lideranças políticas, eu tive a minha conferência, eu participei da parada, depois eu continuei a fazer agendas e fui para Paris depois. E quando eu cheguei em Paris, não tinha como eu voltar ao Brasil. E eu sou uma pessoa que luta todos os dias na minha vida, não no meu mandato, na minha vida, por quem eu sou. Eu não sou uma aliada da pauta LGBT, eu não sou uma aliada da comunidade LGBT, eu sou uma travesti. Eu sou uma pessoa LGBT. Eu não luto pela pauta LGBT porque eu acho que é necessário lutar pela pauta LGBT. Eu luto pela pauta LGBT porque eu também luto pela minha vida. E eu jamais imaginei que a minha ausência em um evento anual, do qual eu estive todos os anos, poderia ser usada contra mim para dizer que, olha, trocou a comunidade. Que palhaçada é essa? Que coisa ridícula é essa? Troquei a comunidade? Não, eu estava dialogando com o mundo sobre os direitos da comunidade LGBTQIA+. Eu estava denunciando no Parlamento Europeu, para a União Europeia, para deputados e organizações da sociedade civil do mundo, a violência e o avanço da extrema-direita contra o meu corpo.
Será que eu ter ido na parada, feito uma fala no caminhão e ter seguido fervendo e dançando teria um peso maior do que subir num palco do Parlamento Europeu e denunciar o retrocesso que nós vivemos? Chega! Chega!